Não procure desculpa para seu fracasso. Descubra de onde é que virá o seu sucesso. Repita comigo: quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Pois é, querido. O milagre que você vai viver começa com aquilo que tu tem. Entendeu? Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse: pastor, a única coisa, eu estou numa situação difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cozinhar. Querido, faz um salgado, faz uns doces. É bom em quê? A dona está com um restaurante, começou vendendo salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília. Eu levava um pano com a garrafa d'água, porque bobina esquentava. E aí eu molhava o pano, morrava na bobina para o carro andar. Entendeu? Mas, sério, comprei um Voyage cinza à noite, chovendo. O cara me enrolou, ele estava rachado no meio, eu não vi. Levei um prejuízo desgramado. Depois troquei por um Corsa, que é apaixonado por reboque. Um dia ele parou na Dutra, em Taubaté, eu mandei rebocar para a oficina. Quando ele desceu, o mecânico ligou e ele pegou. O mecânico falou: o que ele tem, moço? Eu falei: vontade de andar de reboque, só pode. Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha realidade. Então eu fui indo de realidade. O que você tem? Pega o que você tem. Pode ser pouco, porque foi a partir daquilo que a mulher tinha que o milagre aconteceu. Sim ou não? Então descubra o que vai startar. Descubra o que vai iniciar, sabe, a sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você e você não consegue enxergar. Converse hoje com Silvio Santos e pergunta como é que ele começou a sua história. Ele vai dizer a você: eu era um camelo. Sim ou não? Isso. Histórias grandes têm começo pequeno. Entenda isso. Coloque isso no seu coração e descubra hoje o que você tem perto de você que pode ser utilizado como matéria-prima para levar você para onde você deseja. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita-se: o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Se você for ouvir a história desses homens que estão aqui, e de muitos homens aí que estão me ouvindo, que hoje você considera como grandes, como pessoas influentes, como pessoas realizadas, pergunte como a história desses homens começaram. E você vai descobrir que a partir de coisas pequenas, que grandes coisas acontecem. E eu tenho muita gente esperando até hoje algo grande acontecer. Não se aproveitam das oportunidades que têm para viverem suas histórias. O máximo que algumas pessoas conseguem é se tornarem mero narradores de histórias alheias. Está na hora de você sair dos bastidores da vida, subir no palco para protagonizar sua própria história. É isso. Quem assistiu o Rei Leão? Lembra dele?
Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono, e seu tio Scar diz a Simba que a culpa é dele, e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer, então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata, vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou, e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta, e diz para Simba: eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça, e aí o leão ruge, porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa, ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Ah, mas eu queria, mas não vai rolar. Por quê? Porque houve um jumento antes de tu que se comportou de forma indevida. Hebreus diz que a vida é única. O Salmo diz que ela é curta e rápida. Numa vida única, curta e rápida, você só tem uma oportunidade de aprender. Você não tem outra, ok? E você tem que aprender o mais rápido possível, porque você precisa mudar de estágio. E a vida é igual um videogame. Pulou a primeira fase, a segunda é mais difícil. Então ou você aprende ou você se lasca. Então aprenda por observar. Olhe mesmo a vida alheia. O que aquela pessoa está fazendo? Por que a vida dela é tão boa e eu estou me ferrando? Então você olha como o outro está administrando dinheiro. Por que ele tem dinheiro? Por que ele tem dinheiro? O que tem é gente fazendo coisas e outras fazendo coisas, e as que fazem certas se dão, e as que fazem erradas se... Isso, a curto ou a longo prazo, não interessa, mas vai se lascar. Então se você não consegue aprender olhando a vida dos outros, aprenda com os seus próprios. Amém? O que Jesus está dizendo para essa mulher: aprenda com a misericórdia. Ela entrou na sua vida e te deu mais uma oportunidade. Sim, vá e não peques. Então se você não consegue aprender olhando a vida dos outros, aprenda com os seus próprios. Amém? Só que tem gente difícil de ensinar. Jesus tem uns alunos muito ruins. Vamos aprender nos primeiros estágios que Deus nos dá a oportunidade. Se negligenciarmos o estágio da obediência ou da observação, precisamos pelo menos buscar diminuir as nossas margens de erro e aprendermos com a misericórdia. Já que não se aprende com isso, o próximo estágio é vergonha. O próximo estágio é humilhação. Essa é uma fase que eu não recomendo, pois ela é muito dolorosa. Aprender com humilhação. Então o grande inimigo que temos somos nós mesmos, negligenciando as fases.
Deixa eu falar uma coisa para você. O ladrão da cruz sabia que roubar era errado? Sim ou não? Ele roubou? Pois é. Será que ele conheceu alguém que foi preso por roubar? Sim ou não? Mas ele roubou a si mesmo? Ou seja, ele não conseguiu aprender com os erros dos outros. Provavelmente em algumas de seus erros ele conseguiu fugir, evadir-se. Ele conseguiu sair ileso. E como a mulher da misericórdia, provavelmente não era a primeira vez de seu adultério, mas a impunidade passou a ela a sensação de que ela sempre sairia impune. Provavelmente ele também superou. Mas será que ele foi preso antes disso? Provavelmente sim. Ele não seria sentenciado à morte apenas por uma situação. Mas provavelmente ele foi solto, recebendo a oportunidade de não fazer mais. Mas ele negligenciou. Este homem agora está sendo crucificado do lado de Jesus. E sabe o que é melhor? Ele aprendeu, gente. Ele falou para Jesus assim: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você se lascou. Você se ferrou. Perdeu o privilégio de viver. Porque tem gente que só vai aprender depois que perder de verdade. Desobedeça os sinais que vem dizendo a você: aprenda, 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 aprenda. Aprenda que você não pode gastar desse jeito. Você só vai aprender quando você tiver uma dívida que você não vai pagar. Mas meu Deus é dono do ouro e da prata. Pois é, Ele é dono. Você só é filho do dono. Porque é muita burrice. Trata a sua saúde, o médico diz assim: não come açúcar, você vai morrer. Morrer nada. Olha os outros que era para não comer e comeu. Aconteceu o quê? Morreu, perdeu uma perna, perdeu tudo. Aí você vai achar que você vai... Por quê? Por quê? Por quê? Porque você é burro. Aí você tem um piripá que se desmaiou. O que é? Sua glicose estava 5.000. Aí você escapou, olha pro brigadeiro e diz: já que eu escapei a primeira vez, eu vou de novo. Eu imagino Deus olhando. Muita burrice, é filho de quem? Não pode nem falar isso, que é filho dele mesmo. Não é verdade? Pois é, o pai é ele mesmo, lascou. Mas se você tivesse uma vida, qual delas você preferir? Do indivíduo que aprende com o lírio do campo ou que aprende? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Vamos aprender nos primeiros estágios que Deus nos dá a oportunidade. Desperta o mais rápido que você puder. Aprenda e vá para a próxima fase. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? Será que Deus tem uma panelinha? Vou fazer vencedor e eu não fui muito com a cara daquele ali não, e por isso ele vai ser perdedor? Será que é assim que funciona? Não. A diferença do vencedor e do perdedor não está em Deus. Não. Está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Então não depende mais de Deus para eu ganhar, nem você. Agora depende de mim e de você. Nossas escolhas, nossas decisões. E hoje eu quero mostrar para vocês 4 coisas que encontramos na vida dos vencedores. Ousadia, coragem, encare sua realidade e vença as limitações, que você vai alcançar a vitória. A hora que nós fizermos coisas que nunca fizemos, você vai ver coisas novas acontecerem. É sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. O novo de Deus não está na mesmice, está em você fazer algo que você nunca fez. Porque a hora que você fazer algo que você nunca fez, você vai viver algo que você nunca viveu. Na minha vida não acontece nada de novo. O que tu faz de novo, miserável? Você não faz nada de novo. Então como é que você quer coisa nova? Seja ousado. Está na hora de fazermos o que nunca fizemos, para vivermos o que nunca vivemos. Muitos de nós temos medo do novo.
Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros e quer que algo aconteça de novo com você, está na hora de tu fazer o que nunca fez. Ame como nunca amou, para ser amado como nunca foi. Tu não faz nada de novo e quer viver coisa nova. Faça algo que você nunca fez para sua mulher, de bom, lógico. Você vai ver algo de bom que ela nunca fez para tu. Faça algo de bom para sua saúde. Não faz nada, come a pele do frango, a gordura da picanha, o doce que não pode ver. Aí a glicose lá em cima que é o culpado. O capeta. O capeta botou seu sangue doce. Gordura, não faz um exercício, não corre, não faz um abdominal, não faz nada, meu Deus do céu. Pare para pensar. Está na hora de você decidir quem você quer ser. As coisas estão sempre acontecendo onde? Ali, mas nunca aqui. Está na hora das coisas parar de acontecer na vida dos outros. E por que acontece lá? Porque os outros fazem coisas que nós ainda não fizemos. É sobre ousadia. Seja ousado, meu irmão, faça. Vai dar errado? Se der errado, não faz mais. Muda a maneira de fazer. Eu aprendi assim com a vida, meu irmão. A gente tem que levar a vida desse jeito. Porque é na adversidade que nós crescemos, gente. É nas dificuldades que nós aprendemos a manobrar melhor a nossa embarcação. Pode notar que as crises que você viveu te deixaram marcas profundas e grandes ensinamentos. Para você chegar aqui hoje, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Qual foi deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje, ou que você vai enfrentar amanhã, que vai te destruir. Seja corajoso, coragem. Coragem para enfrentar o gigante. Não interessa o tamanho do gigante. Porque todas as vezes que você tiver um problema e olhar para ele, você vai ficar com... Porque problema não é lugar de botar a sua atenção. Vai fazendo assim, no escuro. Você olha assim a folha lá longe, a sombra dela aqui. Nossa, que monstrão. Você olha para o problema, nossa. Ele se potencializa e destrói você. Hoje tem gente potencializando problema. Tenha coragem, encare o seu gigante. Nós temos o nosso gigante. É assim que funciona. A vitória vai ser sua. Encare sua realidade. Algo muito importante na vida de um vencedor. Eu não tenho o carro que eu quero. Mas o que tu tem? Um fusquinho? Uma bicicletinha? Uma motinha? O que você tem? Ou só o sonho? Trabalhe para ter o que você quer. Hoje eu vejo gente negligenciando sua realidade. Realidade foi feita para ser encarada, minha irmã. O que é? A sua família toda desarrumada? Essa é a sua realidade? Qual é o seu sonho? Ver sua família restaurada? Vai ter que trabalhar a sua realidade para alcançar seu ideal. É apertado? É desconfortável? Mas eu vou malhar o trigo onde? No lagar, porque é o que eu tenho. Hoje, talvez, você não tenha quase nada. A sua realidade, sabe qual é? Um coleginho, lá no meio do mato, com o nome de Brizolinha. E aí? E você sonha com uma faculdade pública. Nossa, eu estou aqui, ninguém gosta de mim, meu Deus, é tão difícil. Ou seja, a leitura era a seguinte: meu irmão, é difícil para todo mundo, não é só para você. Você acha que é fácil? Não é. Mas encare suas realidades. Não é muito divertido falar isso, né? Mas é a verdade. Você está diante de uma realidade dura, enfrente-a, e você vai ver que é só uma questão de tempo. Preste atenção nisso, porque isso é muito sério. Nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. Você vai olhar muitas vezes e não vai ver rota de fuga. Você vai ver, até porque tem uma coisa que eu aprendi: sua visão nunca vai ser compatível com seus recursos. Os recursos sempre são menores que a visão, porque as circunstâncias
A circunstância pode querer te limitar. Ah, eu não tenho dinheiro para isso. Ah, eu não tenho saúde para isso. Ah, eu não tenho... Você pode se acovardar diante das limitações impostas pelas circunstâncias. Ou você pode vencer. Porque se você quer ser um vencedor, ousadia, coragem, encare sua realidade e vença as limitações, que você vai alcançar a vitória. Está na hora de você fazer o que nunca fez, para viver o que nunca viveu. É isso que eu quero que você entenda nesse momento. Faça algo de novo pelo seu casamento. Faça algo de novo pela sua vida profissional. Faça algo de novo para o seu ministério. Faça algo de novo para que algo de novo aconteça na sua vida. Deixa eu te falar, alguém tem que mudar. Eu gosto de uma história de um camarada que a casa dele estava bem bagunçada. Bem, assim, certo? Estava bem estranha. E aí, ele foi procurar um homem de Deus que recomendaram ele, um cara que tinha visões, que orava, que Deus falava. Aí ele chegou lá e falou: moço, eu queria falar uma coisa para o senhor. Me indicaram aqui o senhor, não sou nem religioso, mas eu estou com a minha família. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Como é que estão as coisas lá em casa? A gente não está se entendendo, estamos discutindo demais, estamos brigando. Então, é assim, olha. Eu tenho um filho de 14 anos que já foi expulso de 3 escolas. Pensa num menino de comportamento estranho. Meu garoto do meio é viciado. Fuma uns negócios. Um menino. A minha menina mais velha, pensa numa menina, sabe, envolvida com prostituição. Uma menina. Minha esposa, olha só, minha esposa parece que tem rodinha no pé, anda o dia inteiro na rua, uma mulher desleixada. E eu também não estou aqui só para falar mal dos outros, não, entendeu? Até porque minha sogra mora lá em casa. E pensa numa mulher, olha. E aí eu bebo mesmo, eu bebo porque eu não aguento isso. Então eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, porque minha casa acabou. O homem orou por ele, e assim que terminou de orar, falou: Deus me deu uma visão. Ele falou: então o senhor fala comigo, porque eu preciso resolver minha família. Ele falou: eu vou explicar uma coisa que Deus falou comigo. Deus falou comigo que Jesus Cristo, o filho dele, está lá na sua casa disfarçado em uma das pessoas. E vocês estão tratando mal o filho dele. E por causa disso a sua casa está assim. O homem falou: o que o senhor está falando? Um dos integrantes da minha família, nosso Senhor Jesus Cristo? Vê se seu endereço é esse mesmo aí nessa visão do senhor. Porque tem alguma coisa de errado. A qualidade das pessoas lá em casa não cabe Jesus. E o homem falou: olha, não tem. Foi o que Deus falou comigo. Ele foi para casa, no caminho, ainda tomou mais alguma coisa. E foi para cá, chegou em casa, reuniu a família e falou: fui no homem de Deus que falou para mim um negócio muito esquisito. Falou que um de nós aqui é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos tratando mal ele. E eu quero que vá falando quem é. Aí não achava ninguém. O garoto dele mais novo falou: gente, pensa bem. Se não foi papai que foi com essa notícia, quem sabe não é ele? Aí a sogra falou: bem capaz. Bem capaz de ser esse cachaceiro. Bem capaz. Aí o filho mais velho falou assim: gente, essa história de Jesus não é uma história antiga? Quem sabe não é vovó? O pai falou: Senhor, perdoa esse menino que ele não sabe o que fala. Vê se Jesus... Fica quieto, garoto, drogado. Começou aquela conversa, e daqui e dali, no final não achou ninguém. Quando a conversa acabou, o filho mais velho procurou o pai e falou: pai, falando sério agora com o senhor já pensou se for vovó? E o homem falou assim: eu pensei, meu filho, depois que você falou,
Porque o pouco que eu conheço de Deus, já ouvi falar que ele faz umas coisas muito estranhas para confundir outras. E eu estou pensando que pode ser sua avó. A partir daquele dia, baseado nisso, ele começou a tratar melhor a sogra. A mulher dele, que viu que agora ele tratava melhor a mãe dela, começou a tratar melhor ele também. A sogra, que viu que estava recebendo carinho de uma fonte onde só recebia agressividade, começou a gostar do genro. Os filhos, que viram que os pais estavam se acertando e que as coisas estavam se acomodando, começaram a se reposicionar em seus comportamentos. No passar de pouco tempo, aquela família estava totalmente restaurada, porque alguém resolveu mudar a sua postura e aprender a lidar com alguém que entendeu que nessa pessoa Jesus Cristo morava.